Louvado seja o Senhor. Vamos receber a palavra do Senhor agora para abençoar o nosso coração e a nossa vida. Fico muito feliz de você estar aqui conosco, desse tempo que nós temos, o privilégio de nós podermos estar compartilhando a palavra do Senhor. E é um privilégio mesmo nós podermos estar aqui abençoando a vida uns dos outros. Eu louvo a Deus por este projeto e pela vida de todos vocês, por esse caminho que nós temos feito aqui sempre juntos, ajudando um ao outro, fortalecendo a vida um do outro, certo? Eu creio que Deus está cuidando da nossa vida e que a gente vai conseguir atravessar esse tempo tão turbulento, né, que o mundo inteiro está enfrentando. Nós vamos conseguir vencer em o nome de Jesus, porque Deus está conosco, porque Deus está cuidando do nosso coração e da nossa vida, tá? Eu creio no cuidado e no amor do Senhor. Tá? Hoje, Deus colocou uma palavra no meu coração, logo depois que nós tivemos o nosso encontro pela manhã, das 7 às 8 da manhã, Deus colocou uma palavra no meu coração, e durante todo o dia eu fiquei pensando sobre essa palavra que Deus colocou no meu coração. De uma leitura que eu fiz ontem, na palavra do Senhor, lá de 2 Reis, capítulo 18, nós vamos ler os versos de 1 até o verso 7. 2 Reis, capítulo 18, os versos de número 1 até o verso de número 7. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de seguir ao Senhor e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Até aqui. Bom, o tema que Deus colocou no meu coração para a gente conversar hoje é esse daqui. Saia do fracasso. Saia do fracasso. E essa é uma dificuldade que nós temos. Na verdade, nós temos uma dificuldade muito grande. Às vezes até a gente sai de uma situação de fracasso na nossa vida, mas é muito difícil o fracasso sair da gente, sair de dentro da gente. Eu conheço pessoas que têm relacionamentos e tiveram um relacionamento muito infeliz lá atrás, e depois eles vão tendo vários relacionamentos e todos eles vão acabando da mesma forma. E muitas vezes acontece isso porque esse sentimento de fracasso ficou dentro do coração, de alguma coisa que não deu certo lá atrás. Como que Deus vai tirar você de uma vida de fracasso? Tirando o fracasso de dentro de você, arrancando esse sentimento de fracasso de dentro do teu coração. Tem muita gente que no fundo mesmo, ele acredita que ele é um fracassado. Tem muitas pessoas, muitas mulheres que acreditam que são fracassadas. Tem muitos homens que acreditam que são fracassados. Eles não acreditam na possibilidade de que, ainda que algumas coisas tenham ido mal, algumas coisas tenham dado errado, algumas coisas ele não tenha tido êxito no seu caminho, ele não acredita mais em si mesmo. Ele não acredita mais que ele pode reverter, ele não acredita mais que ele pode reconstruir a sua vida. A história está cheia de exemplos, né? Na verdade, toda pessoa que você admira, se você for a fundo na história desta pessoa, talvez com alguma exceção, mas
não acredito nisso. Acredito que as pessoas todas de sucesso, as pessoas que têm êxito na vida e que chegaram em algum lugar com o seu esforço, com sua luta, com o seu trabalho, eles só chegaram aonde chegaram porque eles não se permitiram ser vencidos pelo fracasso. Porque não tem como uma pessoa ela ir de vitória em vitória e chegar a um ponto de alto na sua vida, um ponto de excelência na sua vida, sem ter fracassado em algum momento. Todos nós, por mais habilidoso que você seja, por mais capaz que você seja, por mais que você tenha competências, por mais que você tenha o que é necessário para você ter bom êxito nas coisas, na vida, nós vamos enfrentar fracasso. Nós vamos enfrentar momentos que as coisas não dão certo, que as coisas simplesmente não acontecem, né? Então, as pessoas enfrentam momentos difíceis, enfrentam momentos de perdas, momentos em que você comete um erro, ou que, de repente, alguma coisa que você se empenhou muito para conseguir, você não conseguiu. E isso, às vezes, acontece não apenas uma vez. De repente, você tentou uma vez, não deu certo, aí você tentou de novo, não deu certo, aí você tenta outra vez e não dá certo, aí você já começa a desconfiar de você. Você começa a achar que você é que não tem condição, que você que não é capaz, que você que não merece, né? Tem muita gente que acha que não merece ser feliz. Tem muita gente que acha que não merece ter um sucesso na vida, alcançar um êxito na vida. Tem muita gente que acha que não dá mais, que não consegue mais, porque fracassou algumas vezes. Tem pessoas que acham que eu nasci mesmo para fracassar, como se isso fosse uma sina, como se eu tivesse nascido para que isso acontecesse na minha vida. Eu quero aqui, gente, dizer para vocês que por mais dificuldades, por mais que alguns projetos, ou muitos projetos na tua vida não tenham dado certo para você chegar até aqui, mas você não é um fracassado. Você não tem um carimbo de fracassado em você, a não ser que você mesmo coloque. Você não tem. Todos nós podemos, ainda que tenhamos fracassado muitas vezes na vida, todos nós podemos chegar a um ponto de vitória. Principalmente se nós aprendermos a utilizar os nossos fracassos a nosso favor. O que significa isso? É você utilizar o teu fracasso não como uma âncora em que você está amarrado, preso, e que vai ser jogada no fundo do rio e grudado no teu pescoço e que vai puxar você lá para baixo. E você vai ficar afundado lá sem conseguir sair. Tem muita gente que o fracasso ele lhe serve desta maneira. A pessoa é como se ela tivesse uma âncora, né, que estivesse puxando ela para baixo, que estivesse empurrando ela para baixo a ponto dela não conseguir mais vir para cima, vir à tona, mudar a sua vida e o seu caminho. Tem gente que usa o fracasso dessa maneira. Ele se rende ao fracasso. Mas tem pessoas que usam o fracasso como uma mola propulsora, sabe? Uma catapulta, né? Que vai puxando para trás, e de repente solta e a pessoa é lançada e ela chega lá à frente. Né? Tem pessoas, várias pessoas, na verdade, se você for conversar com homens e mulheres que você admira, homens e mulheres que conseguiram caminhar e vencer e triunfar na vida, você vai descobrir que estas pessoas elas bem utilizaram os fracassos que tiveram. Né? Os fracassos que você teve, eles são ótimos professores. Eles podem te orientar muito a respeito da vida. Eles te ensinam muito a respeito da vida. Se nós tivermos esse olhar, se nós estivermos dispostos a aprender com todas as circunstâncias da nossa vida, nós podemos crescer muito e podemos ir muito longe. De modo que eu digo para você hoje que está aqui, para você que veio aqui hoje para compartilhar esse tempo junto aqui, você não é um fracassado. Você não é uma fracassada. Pode ser que muitas coisas não deram certo. Pode ser que alguns projetos não deram certo. Mas você não é um fracassado. Você é um vitorioso. Na verdade, a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Quem que é mais do que vencedor em Cristo? Todo aquele que crê em Jesus. E todo aquele que olha a sua vida a partir de Jesus. Sabe como que Jesus olha para a tua vida? Jesus olha para a tua vida como um potencial. Jesus olha para a tua vida como alguém que tem capacidade. Jesus olha para a tua vida como alguém que é fruto, é resultado dos planos, do projeto e do amor que ele tem. Jesus, ele ama a sua vida. Jesus, ele ama você.
e Ele cuida da tua vida. Ele abençoa a tua vida e o teu caminhar. O Senhor abençoa a tua vida e o teu caminhar. Deus cuida do teu projeto, Deus cuida da tua vida, Deus cuida do teu futuro. Creia, confia, coloca a tua vida diante do Senhor, em nome de Jesus. Acredita no projeto de Deus, no plano de Deus. Acredita no socorro de Deus pela tua vida. Você não nasceu para ser um derrotado, você não nasceu para ser um perdedor, você não nasceu para ser uma pessoa que não vai ter êxito na tua vida. Quando Deus, Ele te escolheu, quando Deus, Ele te separou, Deus, Ele te fez para ter êxito, para ter sucesso. Deus, Ele te construiu para abençoar a tua vida e todo o teu caminho. Creia em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você creia em nome de Jesus nessa noite de que Deus tem cuidado pela sua vida. Você não nasceu para ser um derrotado. Você não nasceu para ser um fracassado. Você nasceu para ser um vencedor. E você sabe, tem gente que às vezes se apoia na Bíblia, na palavra de Deus, para viver algumas coisas distorcidas. Por exemplo, esses tempos eu estava conversando com uma pessoa que ela estava justificando uma vida medíocre, né? uma vida mediana, ela estava justificando isso na palavra de Deus. Ela estava dizendo, pastor, mas que adianta a gente querer ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Mas olha só, olha o que esse texto bíblico ele diz. Presta atenção, ó. Olha o que o texto bíblico diz. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O texto bíblico ele está falando que não vale a pena você, para ganhar o mundo inteiro, para ter sucesso, para ter êxito, você perder a sua alma. Mas ele não está dizendo que você não deve lutar para ganhar o teu mundo, para conquistar as tuas coisas. O texto bíblico não está dizendo isso. O texto bíblico não está dizendo que é para você viver uma vida miserável, que é para você viver qualquer tipo de vida. O texto bíblico não está dizendo isso. O texto bíblico diz para você que você não pode, para correr atrás de sucesso, para correr atrás de fama, para correr atrás de adquirir coisas, você perder a sua alma, você perder a sua família, você perder aquilo que é essencial. É sobre isso que o texto bíblico está falando, tá bom? Mas todos nós temos que correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Todos nós temos que olhar para a nossa vida, encarar a nossa vida e não olhar para você como um fracassado. Ao contrário, olhar para a sua vida como um vencedor. Você vai chegar, você vai alcançar, certo? E aqui eu não estou falando palavra positiva, aqui eu não estou falando palavras de autoajuda, né? Diga 3 vezes que você vai ficar, que a tua vida vai mudar e a tua vida vai mudar. Isso aí eu não acredito. Eu acredito na luta, eu acredito no empenho. Eu acredito na pessoa que tem uma visão, que tem um propósito na vida. Eu acredito numa pessoa que procura ser competente, né? Tem a coragem de desbravar e é competente naquilo que faz. Eu acredito que essa pessoa vai alcançar um lugar de êxito na sua vida. Então, se você quer sair do fracasso e quer ir para o ambiente de vitória, seja na tua família, seja na tua vida profissional, seja na tua vida financeira, seja com algum sonho, algum projeto que você tem. Se você quer sair do fracasso e você quer ir para o êxito, para o sucesso, para a vitória, o caminho que você tem que percorrer é esse aqui. Você tem que ter uma visão, né? Aonde você quer chegar, o que você quer da sua vida. Você tem que ter coragem de tentar, coragem de se esforçar, coragem de tentar de novo, coragem de não desistir. Você tem que ter coragem e caminhar. E você tem que ter competência. Competência não nasce do dia para a noite. Você não acorda, não vai dormir de uma maneira e acorda de outra. Competência é algo que a gente vai adquirindo, principalmente à medida até dos nossos fracassos. A gente fracassou numa coisa, mas nós aprendemos, nós vamos nos tornando competentes. A próxima vez eu vou chegar mais perto. Eu lembro de uma menina que eu conheci, que passou em medicina, na UEL, e ela, quando ela fez o primeiro vestibular, ela ficou muito lá para trás, e o UEL é a universidade aqui da região. E quando ela tomou a decisão de que ela ia alcançar. E ela foi se esforçando, ela foi se empenhando. E à medida que ela ia fazendo o vestibular, ela ia se aproximando. A ponto dela até saber, quando ela passou, ela sabia que ela ia passar. Por quê? Porque ela foi adquirindo a competência, ela foi se empenhando, ela foi se esforçando, ela foi se submetendo ao aprendizado. Ela tinha vontade de aprender. É isso que você quer? De repente você quer ser um profissional em alguma área, de repente você quer ter uma família melhor,
nós precisamos ter visão, saber o que nós queremos, nós precisamos ter coragem, nós precisamos enfrentar e colocar a cara para bater, nós precisamos começar a caminhar, certo? Precisa ter coragem, enfrentar as dificuldades, enfrentar as lutas para a gente chegar onde a gente quer, e nós precisamos também ter competência. E competência a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida. Nós vamos adquirindo conforme a sede que a gente tem de aprender, conforme a sede que nós temos realmente de alcançar aquilo que nós sonhamos. É possível a todos nós? Claro que é. É possível a todos nós. Portanto, eu digo para você, não vale a pena ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Mas vale a pena você querer ganhar o teu mundo inteiro. Sabe, o teu projeto de vida, teus sonhos, teus planos. De repente, o teu projeto de vida é ter uma família melhor, é se reaproximar da tua família. De repente, o teu plano é restaurar o teu relacionamento, casamento, ou o teu relacionamento com o teu filho, ou casar, construir a tua vida, a tua história. É um sonho, é um projeto. Todos nós podemos alcançar. De repente, o teu sonho é um projeto profissional. Você quer mudar a tua vida profissionalmente, você quer alcançar um sonho, você quer, sabe, chegar em algum lugar, você quer ter aquela profissão. E é possível chegar? Claro que é, claro que é. Sabe, nós temos que lutar, nós temos que nos empenhar, ter coragem, correr atrás. E vai fazer toda a diferença. Eu quero que você creia que você não é um fracassado, que você não é uma fracassada. Eu quero que você creia que por mais que muitas coisas na tua vida não tenham dado certo para você chegar até aqui, Deus não criou você para ser um perdedor. Deus não criou você para ser uma perdedora. Confia no que eu estou dizendo, porque essa é a palavra de Deus para o teu coração. Deus criou você para ser mais do que vencedor. Mas o que essa história tem a ver com o texto bíblico que nós lemos? O que esse assunto que eu estou falando aqui tem a ver com o texto bíblico que nós falamos? Tem tudo a ver. O rei Ezequias, que é o personagem aqui principal desta história que nós lemos aqui, o rei Ezequias, ele foi um rei, ele sucedeu, né, o rei Oséias, aliás, o Acás, ele se tornou rei de Israel, certo? O rei do povo de Deus, o rei de Judá, e quando ele se tornou rei, ele fez algo muito diferente do seu pai. Ele fez algo muito diferente de Acás. Porque Acás, ele viveu uma vida completamente distante de Deus. Ele empobreceu muito o seu povo. Foi uma tragédia o reinado de Acás. Foi uma tragédia. Um homem desobediente a Deus, um homem que viveu uma vida completamente afastada de princípios e de propósitos, viveu uma vida completamente errada, certo? E quando Ezequias, ele assumiu o trono, ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem que decidiu obedecer e servir ao Senhor. E o rei Ezequias foi um exemplo, foi um instrumento de Deus. Ele assumiu no momento de extrema dificuldade, no momento de muita luta, no momento em que o povo de Deus estava completamente derrotado, completamente destruído, completamente sem propósito, sem perspectiva. Ele assumiu o trono e ele foi temente a Deus. Ele foi fiel a Deus. Ele foi uma pessoa obediente a Deus. Ele foi uma pessoa que tinha propósitos na sua vida. Ele estava firme em alcançar os propósitos e os intentos que ele tinha no seu coração. Mesmo vindo de uma família fracassada, mesmo vindo de uma experiência de fracasso, a experiência do reinado do seu pai, quando ele se torna rei de Judá, ele se torna um exemplo. Ele se torna um instrumento de Deus. Ele se torna uma pessoa abençoada, uma pessoa que vai fazer o bem a todos à sua volta. Ele muda a história da sua família. A ponto de que a família de Ezequias, ela vai do fracasso, que foi o reinado do seu pai, e quando ele se torna rei de um projeto completamente fracassado, e ele transforma isso totalmente. Ele muda totalmente. E aí, como que ele faz isso? Como que Ezequias ele age? Tem dois princípios que eu quero colocar. A gente podia trabalhar bem mais coisas, mas eu quero colocar dois princípios que são extremamente importantes para a nossa vida, para que a gente saia do fracasso e vá para uma vida vitoriosa. Primeiro, nós precisamos escolher bem
os nossos referenciais. Escolha bem os teus referenciais. Ezequias, ele era filho de Acás. Foi um homem que foi uma tragédia. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Só que quando o Ezequias, ele é apresentado aqui, tem uma parte do texto que diz que Ezequias, ele era chamado de filho de Davi. Filho de Davi. Ou seja, a referência de Ezequias não foi o seu pai. A referência de Ezequias não foi o cara lá do boteco. A referência de Ezequias não foi aquele ator famoso lá, que faz um monte de bobagem. A referência de Ezequias não foi aquela pessoa que enganou todo mundo e tal. Ele escolheu uma ótima referência. Ele escolheu a melhor referência. Ele escolheu olhar para a vida e para o reinado de Davi. Se tem algo que vai te ajudar muito para você sair do fracasso e para você mudar o teu caminho, é você escolher bem os teus referenciais. E a pergunta que não quer calar nessa noite é: quais são os teus referenciais? Para quem você está olhando? Quem são as pessoas que você admira? Quem são as pessoas que você segue? Quem são as pessoas que falam algumas coisas que, de fato, você vai obedecendo e você vai seguindo, você vai admirando? Quem são as pessoas que você está andando ao lado? Tem uma frase que eu sempre uso, na igreja o pessoal já sabe decor. Eu sempre digo que você é a média das 5 pessoas que você anda ao lado. Nada mais e nada menos. Se eu quero ser uma pessoa melhor, eu tenho que andar ao lado de pessoas melhores. Se eu quero ser uma pessoa mais próxima de Deus, eu preciso procurar pessoas mais próximas de Deus. Se eu quero valorizar mais a minha família, eu devo andar com pessoas que valorizam a sua família. Se eu quero valorizar mais a minha vida profissional, eu preciso andar ao lado de pessoas que valorizam mais a sua vida profissional. Eu preciso seguir estas pessoas. Dá uma olhada, por exemplo, quem são os influencers, né? As linguagens de hoje, os youtubers, quem são os artistas, quem são os esportistas, quem são as pessoas, homens e mulheres que você admira e que você fica ali o tempo todo admirando e olhando e seguindo, ouvindo o que ele está dizendo, o que ela está dizendo. Isso mexe muito com a nossa vida. Isso influencia muito a maneira que nós vamos viver. Eu lembro que quando nós mudamos aqui de Joinville para a região aqui de Londrina, Cambé, nós tínhamos um amigo nosso. Hoje ele é presbítero na nossa comunidade. E ele era aqui da região, nasceu aqui, sempre viveu aqui. E nós viemos de Joinville para cá. Nós andávamos tão juntos que teve uma época em que o pessoal começou a notar e começou a comentar que esse nosso amigo daqui, depois de 2 anos aí andando junto, ele falava igual a gente, ele tinha o mesmo sotaque, o mesmo jeito de falar nosso. Ele foi adquirindo, a gente ficava tanto tempo junto, que ele foi adquirindo o nosso modo de falar. E isso acontece naturalmente na vida de todos nós. As referências são muito importantes. Para onde nós estamos olhando? Para quem nós estamos olhando? Isso nos ajuda muito a mudar a trajetória da nossa vida. De repente, eu estou olhando para um referencial lá atrás que me fez muito mal. De repente, eu estou olhando para um referencial lá atrás que não é positivo, não é bom para mim. De repente, eu caminho a minha vida olhando para referenciais que só estão atrasando a minha vida, que só estão prejudicando o meu caminho. Quais são os teus referenciais? Quais são as pessoas que você admira? Quais são as pessoas que têm falado coisas que você fica fazendo assim, balançando assim a tua cabeça e concordando? Se você quer crescer na vida, ande ao lado de pessoas que são maiores do que você. Se você quer melhorar na sua vida, ande ao lado de pessoas que são melhores do que você. Se você quer ser mais excelente, ande ao lado de pessoas excelentes. Se alimente, sabe, da convivência, se alimente do conteúdo, se alimente da presença
de pessoas que lhe são admiráveis, mas pessoas que têm as qualidades que você necessita e que você precisa para você chegar aonde você quer na sua vida. Isso é muito importante, gente. Isso serve para tudo na nossa vida. À medida que nós vamos andando com as pessoas, nós vamos nos tornando parecidos com elas. É daí que vem a palavra companheiro, com o mesmo pão. A palavra companheiro significa com o mesmo pão. É que antigamente não tinha carro, não tinha os meios de como a gente tem hoje, né? Para a gente ir de um lugar de locomoção, para a gente ir de um lado para o outro. Então, quando as pessoas viajavam de uma cidade para outra, às vezes levava dias, levava uma semana, 2 semanas. E aí as pessoas faziam um pão lá sem fermento, que durava mais tempo. E quando as pessoas iam viajar juntas, elas levavam um saco com o mesmo pão. E elas iam dividindo o pão no meio do caminho. O que significa isso é que elas se alimentavam da mesma coisa. E porque se alimentavam da mesma coisa, elas iam se tornando a mesma coisa. Porque a gente é aquilo que a gente come. Então, à medida que eu admiro pessoas, à medida que eu convivo com pessoas, à medida que eu vou estando ao lado de pessoas, sabe? Elas vão influenciando na minha vida. Elas vão influenciando. Sabe? O meio onde eu vivo, ele é importante também. Ele é importante. Eu lembro de Agar. Lembra de Agar? Era a mulher que teve um filho com Abraão, antes de Abraão ter o filho da promessa. Ela teve um filho chamado Ismael. Aí, quando nasceu Isaac, que era o filho da promessa, a Sara mandou Agar com o filho dela embora. Mandou sair dali e foi para o deserto. E Agar saiu com um pouquinho de água, um pouquinho de comida, mas quando ela estava no deserto, ela deixou o filho dela à distância, porque estava sem água, sem ter o que beber, sem ter o que comer, e ela deixou o filho dela a uma distância, para que o filho dela morresse longe dela, e ela foi para um lugar, se encostou numa pedra, e ela ficou ali esperando para que o filho dela, até o filho dela morrer. Ela não queria ver. E no meio daquele deserto apareceu um anjo para ela. E o anjo apareceu e mostrou para ela um poço de água. Um poço com água. Ele mostrou para ela, o texto bíblico diz. O que nos faz entender que é bem possível que aquele poço já estava ali, mas ela não conseguiu ver. Nós temos que andar com pessoas que nos ajudem a ver as coisas que nós não estamos conseguindo ver. Você já percebeu que às vezes tem coisas que a gente não consegue enxergar? Ela está na nossa frente, mas a gente não consegue enxergar. Está diante da gente, mas a gente não consegue enxergar. Nós temos que andar ao lado de pessoas que nos ajudem a enxergar as coisas que nós não estamos conseguindo ver na nossa vida. As oportunidades que nós não estamos conseguindo ver. Os defeitos que estão nos atrapalhando que a gente não consegue enxergar. Andar ao lado de pessoas que nos ajudem, que nos façam crescer, pessoas que tenham visão e que consigam enxergar aquilo que a gente não está enxergando. Tem uma outra experiência que é interessante a gente colocar aqui, que é do profeta Eliseu. O profeta Eliseu está saindo com um jovem, que era o seguidor dele, e de repente, na hora que eles estão saindo da cidade, eles são cercados pelos inimigos. E quando eles são cercados pelos inimigos, o jovem fica aterrorizado. E ele chega para Eliseu, o profeta, e diz: Eliseu, nós estamos cercados, eu acho que nós estamos perdidos. Aí Eliseu diz: não, Deus está conosco, ele está nos guardando. E o jovem disse: mas eu não estou conseguindo ver. Aí o Eliseu diz: vamos orar e pedir a Deus para que Deus abra os teus olhos. E eles oram, e quando aquele jovem abre os olhos, ele vê que o exército inimigo está em volta deles, mas por fora, em volta deles, há um exército enorme, com carros de fogo, anjos de Deus que estão ali protegendo eles. E aquele jovem consegue ter aquela visão espiritual. Nós precisamos andar ao lado de pessoas que nos permitam ter visão espiritual. Que a gente consiga ver as coisas que os nossos olhos naturais não estão conseguindo enxergar, não estão conseguindo ver. Você está me entendendo, gente? Ande ao lado de pessoas que te ajudem, que te fortaleçam, pessoas que sejam verdadeiros referenciais. Já parou para pensar que às vezes você está andando, você está admirando, você está correndo atrás, você está focado em pessoas que não vão te ajudar em nada na vida, que não vão te ajudar a vencer o fracasso e a chegar num lugar de vitória? Presta atenção nos teus referenciais e tenha referenciais que vão te ajudar. Ezequias, ele tinha como referencial o rei Davi, não o seu pai. Seu pai não foi um bom referencial para ele. Mas ele não ficou preso, amarrado à imagem do seu pai. Por mais que ele amasse o seu pai, ele disse: meu pai não foi uma boa referência para mim. Mas eu encontrei em Davi
o rei de Israel, um dos reis de Israel admirado, eu encontrei em Davi um referencial para a minha vida. Quem pode ser o teu referencial que pode te ajudar a viver uma vida mais excelente? Quem você escolheria hoje para ser o teu referencial, para você alcançar esse projeto de vida que você tem, para você chegar ao topo da tua vida, para você sair do fracasso e ir para um caminho de vitória? Pare de ficar olhando, de ficar seguindo, de ficar obedecendo, de ficar admirando. Pare de ficar contemplando aqueles que não são bons referenciais para você e comece a olhar para o lugar certo. E aí você vai ver que você vai conseguir caminhar na sua vida. Uma outra coisa que a gente aprende com o rei Ezequias é fazer as mudanças necessárias. Se a gente olha para o texto, você vai ver que Ezequias, quando ele assume o trono, ele vê que está tudo errado, ele começa a acertar as coisas. Ele começa a consertar as coisas. Ele começa a mudar o ambiente dele. Sabe como que a gente sai do fracasso para a vitória? Mudando o nosso ambiente. Sabe, num ambiente de fracasso, nós não vamos ter muito êxito. Nós precisamos mudar. De repente, se as coisas não estão boas, comece a mudar. Eu conversava ontem com uma pessoa, eu dizia para ela, se você quer que a tua família seja diferente, comece a mudar você. Você está esperando que o teu marido, que a tua filha, que a outra tua filha, que, enfim, que eles mudem? Muda você, começa a mudar você. Começa a mudar o ambiente da tua casa. Começa a trazer alegria para a tua casa. Começa a trazer paz para a tua casa. Começa a trazer harmonia para a tua casa. Ah, pastor, mas eu tentei. Ele tá, no começo vai ser mais difícil. Mas à medida que você for trazendo um outro ambiente para a tua vida, você vai ver que a tua vida vai melhorando. Que a tua vida vai ficando mais limpa, mais agradável. Quem sabe a tua vida está cheia. Você sabe como que a gente organiza a vida da gente? Primeira coisa, faz uma limpeza, tira as coisas que não servem, as coisas que não prestam, joga essas coisas para fora, dá uma ajustada na casa, dá uma ajeitada, para daí você caminhar. Nós precisamos fazer isso na nossa vida. Quem sabe a tua vida está uma bagunça. Coloque a tua vida em ordem. Coloque a tua vida em ordem. Coloque a tua casa em ordem. Coloque teu casamento em ordem. Quem sabe teu casamento está uma bagunça. Quem sabe tua vida profissional está uma bagunça. Se alguém parar e perguntar para você para onde é que você está indo, você não sabe dizer. Se alguém perguntar onde é que estão as coisas da tua vida, você não sabe onde é que estão. É que nem aquela pessoa que está perdida dentro de casa. Tem um monte de coisa, um monte de tranqueira dentro de casa, mas não sabe onde as coisas estão. De tanta coisa que tem. De tanta coisa que tem. Sabe? De tanta coisa que você vai acumulando. Quanta coisa você está acumulando na tua vida que é para jogar fora? Quanta coisa você está acumulando na tua vida que não presta para nada, que não vai servir para nada? Que você tem que passar isso adiante. Tornar a sua vida mais leve. Tornar a sua vida mais simples. Ajustar, arrumar a tua casa. Arrumar a tua vida. Sabe, isso é uma das coisas que faz a gente sair do fracasso. Eu estava lendo um livro no ano passado de um general americano que ele colocou que todo soldado dele, a primeira coisa que tem que fazer é arrumar a cama. Comece arrumando a cama. Comece arrumando a cama. Sabe como que o teu dia é um dia abençoado? Comece arrumando a cama. Porque se você sai da cama, já a cama fica bagunçada, já começou a bagunça. Já começou as coisas ficarem desorganizadas. Comece arrumando a cama. Certo? Comece ajustando a tua casa. Olhando para a tua vida hoje. Você quer sair desse fracasso que você está? Você quer sair dessa vida sem prazer, essa vida sem alegria? Sabe? Você quer sair dessa vida monótona? Sabe? Você quer voltar a viver? Começa a dar uma ajustada na sua casa, uma ajeitada na sua casa. Aí você começa a gostar da tua casa, porque a tua casa é bonita. A casa de qualquer pessoa é bonita. A tua casa é bonita. O que ela precisa é de um trato. O que ela precisa é que você dê um jeito nela. O que ela precisa é que você dê um olhar para ela, dê um cuidado para ela. O que ela precisa é que você tire o lixo. O que ela precisa é que você tire os excessos, que você torne a tua casa mais leve. Mais leve. Para você poder caminhar. É isso que o rei Ezequias fez. Quando ele assumiu o trono de Judá, a primeira atitude dele foi fazer uma limpeza. Sabe, tirar o que precisava ser tirado, colocar o que precisava ser colocado, certo? Dar uma limpada na casa, dar uma ajeitada nas coisas. Ele falou, não, do jeito que está, não dá. Do jeito que está, não dá para trabalhar. Não dá para trabalhar. É que nem, por exemplo, você vai para o teu trabalho, quem trabalha no escritório, ou numa oficina, qualquer lugar que você trabalha, você chega lá, tá aquela bagunça, tá tudo revirado. Aí você diz, poxa, desse jeito não dá para trabalhar. O que eu tenho que fazer para trabalhar?
eu tenho que dar uma organizada nas coisas. É possível que você tenha que organizar, para sair do fracasso, que você tenha que organizar a sua vida, para você começar a trabalhar. Porque desse jeito que tá, eu não consigo achar nada, eu não consigo trabalhar, tá tudo bagunçado, tudo cheio, as coisas tudo misturado. Eu preciso dar uma organizada nas coisas para fazer a minha vida funcionar. É possível a tua vida funcionar? Claro que é, querido. É possível a tua vida funcionar, mas é necessário que você coloque a tua casa em ordem. Coloque a tua casa em ordem. Certo? Isto é muito importante na tua vida. Faça as mudanças que são necessárias. Faça as mudanças que são necessárias. Certo? Dá uma ajeitada na tua vida. Dá uma ajeitada na tua casa. E para terminar, confie a sua vida ao Senhor. Foi isso que o rei Ezequias fez. Olha só o que ele fez. Primeiro, ele tinha ótimos referenciais. Ótimos referenciais. Ele tinha ótimos modelos de vida. Quem são os teus referenciais? Isso é uma pergunta muito importante. Porque você não vai ser muito diferente dos teus referenciais. Você não vai muito além dos teus referenciais. Quem são os teus referenciais? Quem são as pessoas que você admira? Primeira coisa. Segundo, dá uma ajeitada na tua casa. Dá uma limpada na tua casa. Dá uma organizada nas coisas. Tire aquilo que é lixo. Sabe? Tire aquilo que é excesso. Deixa a tua vida mais leve. Dá uma ajeitada na tua vida. Pega esse final de semana, dá uma ajeitada nas coisas. Dá uma organizada nas coisas. Organiza as coisas dentro do teu coração. Fica muito mais fácil da gente retomar o nosso caminho, a nossa vida. E confia. Confia no Senhor. Confia em Deus. Ezequias confiou em Deus. Ele tinha certeza de que Deus estava com ele e de que Deus iria ajudá-lo. De modo que o texto bíblico diz que ele teve êxito em tudo que ele fez. Você também pode ter êxito em tudo que você faz. Mas você precisa tomar essas posições que são importantíssimas para o teu caminhar, para que você chegue no topo, para que você saia de uma situação de fracasso e para que você alcance um caminho de vitória. Deus tem esse caminho para a minha vida e para a sua vida. E essa é a palavra que Deus tem para abençoar o teu coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Gente, eu termino aqui, mas eu digo para vocês de coração, você não nasceu para ser um fracassado. Você não nasceu para ser uma fracassada. Você é uma obra-prima de Deus. Você é um projeto eterno de Deus. Deus ama a sua vida. E Deus, quando criou você, Deus criou você para um propósito maravilhoso. Creia, confia, retome a sua vida. Se você está vivendo hoje dentro de uma vida que você não gosta, você pode mudar essa situação. Mude teus referenciais. Comece a admirar as pessoas certas. Comece a olhar para os modelos certos. Para os exemplos que façam com que a tua vida cresça. Não que a tua vida diminua. Procure ótimos referenciais. Organize a tua vida. Dá uma organizada esse final de semana. Passa um tempo com você. Retome a sua vida. Coloque a tua casa em ordem. Você vai ver que fica muito mais fácil de você retomar a tua vida. E confie em Deus. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Ah, pastor, mas eu andei a vida inteira longe de Deus. Mas Ele sempre esteve perto de você. E Ele está perto de você. E Ele está disposto nesta noite a abençoar e a cuidar da tua vida e do teu coração. Creia, confia e coloca a tua vida no altar do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Que Deus abençoe muito teu coração e a tua vida. Você foi criado por Deus, não para ser um perdedor, uma perdedora, mas Deus, Ele te criou para ser um vencedor, para ser uma vencedora.
Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado pela vida de todos, de todas que estão aqui. Esse grupo tão grande de pessoas, Pai, abençoados, abençoadas do Senhor. Obrigado pela oportunidade, Pai, todo dia que a gente tem de ouvir a Tua palavra. Para mim, Deus, é tão importante esse momento, Pai, é tão importante agora à noite, pela manhã, é tão gostoso, Pai, poder estar aqui. Eu te louvo. Agradeço ao Senhor por todo o pessoal que tem trabalhado aqui, Pastor Luiz, Pastor Davi, o Paulo, o Deverson, Deus, todo o pessoal do louvor, né, o pessoal da mesa de som, o presbítero Edemir, todo o pessoal, toda a equipe, né, o Daniel, toda a galera aí que tem nos ajudado de todas as formas, Deus, eu te agradeço, Pai, por o Senhor permitir que a gente chegue nos lares, alcance a vida das pessoas e possamos compartilhar, Deus, o amor do Senhor e tantos ensinamentos, Pai. Olho para Deus, para essas 190 e tantas ministrações e quanto aprendizado, quanto conhecimento, Deus. Quantas coisas o Senhor tem falado ao nosso coração. Sábia é a pessoa que está aqui, Deus, aprendendo a Tua palavra em vez de ficar perdendo tempo com outras coisas. Eu te agradeço e te louvo, Deus, pela vida de todos, de todas que estão aqui. Eu clamo a Ti, Deus, pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu mover, pela Tua graça, Pai, pelo derramamento do Teu Espírito Santo, Pai, sobre a vida, Senhor Deus, de cada pessoa, Deus, que está aqui, Senhor Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Derrama, Pai, do Teu Espírito, Pai. Ministra, Pai, a Tua graça, em o nome de Jesus, Pai. Fortalece, Senhor Deus, e guia o coração e a vida, Pai, de todas as pessoas que estão aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Tem pessoas que estão aqui, Pai, que se sentem fracassadas, Pai, profundamente, Pai. Às vezes até, assim, Pai, não deixa transparecer, Pai. Mas no fundo, Pai, se sentem fracassadas. Porque a família não deu certo, porque um casamento não deu certo, porque um relacionamento ou dois não deram certo, porque Deus, o trabalho não deu certo, porque tiveram uma grande derrota, uma grande perda na sua vida, porque Deus, quando eram pequenas, Deus foram muito machucadas emocionalmente, tem uma baixa estima, Senhor Deus, muito grande, Pai. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja agindo com poder e com graça, Pai, na vida de todos, de todas aqui, nos curando, Pai. Cura, Deus, o nosso coração, a nossa vida. Não tem perdedor aqui, Pai, não tem fracassado aqui. Não tem aqui, Senhor Deus, gente miserável. Não tem aqui, Senhor, gente que não tem valor. Todo mundo aqui é importante. Todo mundo aqui, o Senhor tem uma história linda, Deus, para escrever, para abençoar, para guiar, para dirigir. E eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja cuidando, Pai, de cada um, derramando o Teu poder, Teu Espírito Santo, a Tua graça, a Tua força, em nome de Jesus, Pai. Ministrando com toda sorte de bênçãos. Nos aproxima, Pai, através da Tua graça. Concede a Tua vitória, Pai, o Teu cuidado sobre cada um. Todos que estão, Senhor Deus, aqui, de qualquer lugar do mundo, Pai, onde estiver, na Espanha, em Portugal, nos Estados Unidos, na Itália, na Inglaterra, aonde estiver, Deus, no Canadá, em qualquer lugar onde estiver, Pai, que a Tua mão poderosa alcance e que o Teu poder se manifeste, Deus, e que o Senhor transforme, Deus, a vida de cada um, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, nos indica, Pai, através do Teu Espírito Santo, ótimos referenciais para a nossa vida. Pessoas, Pai, que transmitam à nossa vida o caráter de Cristo, a imagem de Jesus, Pai. O maior referencial da nossa vida, Pai. Nos abençoe, Pai. Nós colocamos a nossa vida no Teu altar e clamamos nesta noite, Deus, em nome de Jesus. Nos inspira, Pai. Nos ajuda, Pai, a dar uma ajeitada na nossa casa. Nos ajuda, Senhor Deus, a dar uma ajeitada na nossa vida. Nos ajuda, Senhor Deus, a confiarmos cada vez mais em Ti. Nós clamamos e Te pedimos. Colocamos todos os motivos de oração diante do Teu altar. Pedimos que o Senhor esteja abençoando todos os pedidos de oração que foram feitos nesta noite. Que ninguém fique sem resposta, Pai. Mas que o Senhor faça um milagre, Pai, na vida de cada um. Faz um milagre na vida de cada família, nesse lar. Deus, na vida desta pessoa que está aqui conosco. Nesta casa agora, Pai, em nome de Jesus. Toca, Deus, com o Teu poder e realiza, Deus, o Teu milagre. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam aqui com você e com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém e amém.